Este é o módulo 2, configurar funções e recursos. Vamos aprender nesse módulo a configurar o acesso a arquivos. As permissões NTFS, elas controlam quais usuários ou grupos que podem acessar ou modificar arquivos e pastas nas partições que eu formatei com o NTFS. Nós temos as permissões básicas NTFS, como controle total, modificar, ler e executar, ler, escrever e listar o conteúdo da pasta. Essas são as permissões básicas que eu posso permitir ou negar. Aplico permissões NTFS tanto para arquivos como para pastas, lembrando que as permissões são herdadas das pastas pai. Também podemos conceder acesso aos arquivos que estão na rede compartilhando pastas. As permissões de compartilhamento são ler, modificar e controle total. Compartilho pastas através do Server Manager, do Windows Explorer ou através da linha de comando. Quando eu combinar permissões, preciso saber quais são as permissões efetivas. O compartilhamento também permite a combinação de permissões. Vamos ver, por exemplo, o usuário José, que é membro do grupo de TI. Se eu concedi ao usuário José a permissão de leitura na pasta dados e ao grupo de TI eu concedi a permissão de controle total, vale das permissões de compartilhamento a mais permissiva. Nesse caso, entre controle total e leitura, a mais permissiva será controle total. Portanto, para o usuário José, a permissão de compartilhamento, ele tem a mais permissiva controle total. Quando eu estiver trabalhando com permissões NTFS, também existe a combinação e vale a mais permissiva. Nesse caso, o usuário José teria a permissão de leitura na pasta dados. E o grupo de TI, que o usuário José é membro, permissão de modificar. Nesse caso, para a NTFS, o usuário José teria como uma permissão efetiva NTFS a mais permissiva. Entre leitura e modificar, a permissão que ele teria seria de modificar. Quando eu combinar permissões NTFS e permissões de compartilhamento, vale a mais restritiva do resultado das permissões combinadas. Nesse caso, a mais restritiva seria a permissão modificar em relação ao controle total. Access Based Enumeration. Esse recurso permite controlar a visibilidade das pastas compartilhadas. Somente irá visualizar pastas usuários que possuem permissão. Aqueles no qual eu não concedi acesso à pasta não irão ver esse recurso na rede. Volume Shadow Copy é um recurso do NTFS que eu posso aplicar a um volume e durante determinados períodos, que por padrão é às 7 horas da manhã e ao meio-dia, ele irá tirar um snapshot. Esse snapshot permite a recuperação de arquivos e pastas. Ele não deve ser usado para substituir o backup, até mesmo porque ele armazena esses snapshots no mesmo volume. Cota de disco permite o gerenciamento do uso de espaço em disco. Eu posso habilitar cota para controlar quais usuários que estão usando e o quanto eles estão usando de volume no meu disco. A cota pode ser apenas habilitada para gerenciamento ou eu posso negar o espaço em disco para os usuários que excederem a cota. Vamos conhecer um pouco do recurso de sistema de arquivos, configurar o acesso a arquivos. No Windows Server 2012, eu tenho aqui 3 pastas que eu preciso compartilhar com alguns usuários específicos na minha rede. Por exemplo, a pasta financeiro. Eu vou clicar com o lado direito, vou em propriedades, sharing, advanced sharing, e eu vou compartilhar essa pasta inicialmente com todo mundo e vou conceder a permissão de full control para todos. Logo em seguida, eu vou clicar em Security e eu vou nas configurações avançadas para remover esse users que possui as permissões herdadas nessa pasta. Essas permissões foram herdadas da pasta pai, a pasta E. Vou clicar em Advanced, vou desabilitar a herança e eu vou converter as permissões herdadas em permissões explícitas. E aí eu posso modificar esse tipo de permissão e até mesmo remover. Vou deixar apenas os administradores e eu vou conceder uma nova permissão para o grupo financeiro. Para o grupo financeiro eu vou conceder a permissão de full control. E eu vou selecionar outro principal, que é o grupo Authenticated Users. E para esse eu vou conceder a permissão de read. Dá um OK. Agora para essa pasta, usuários autenticados podem ler, listar o conteúdo. Os usuários do financeiro terão full control e os administradores terão full control. Essa pasta está compartilhada com todos, mas o que vale é a mais restritiva. O mesmo eu vou fazer com público e suporte, porém com a pasta pública eu vou compartilhar de uma maneira diferente. Vou clicar no Server Manager, File and Store Device,
Shares. Aqui nós podemos ver alguns compartilhamentos, e se eu clicar em Tasks, eu posso criar um novo compartilhamento. Vou fazer um compartilhamento usando o assistente SMB Share Quick. Vou fazer um compartilhamento rápido. Vou clicar em Type a Custom Path e vou selecionar no E2 a pasta Suporte. Vou clicar em Next. Posso fornecer uma descrição e eu vou marcar a opção Enable Access Based Enumeration. Isso indica que apenas os usuários com permissões dessa pasta a irão localizar na rede. Vou clicar em Next e vou customizar as permissões. Novamente eu vou desabilitar e converter as permissões herdadas para fazer a minha configuração personalizada. No compartilhamento, todos já possuem full control. Se eu clicar em Effective Permission e selecionar um determinado usuário, nós podemos descobrir qual que é a permissão efetiva para essa pasta. Clico em OK, clico em Next e clico em Create. E acabamos de criar um novo compartilhamento. Estas são as pastas que nós acabamos de criar. Usando o Explorer, vou clicar com o lado direito sobre o disco E e selecionar Propriedades. Eu vou habilitar a cota de disco nesse meu volume. Posso marcar a opção para negar o espaço em disco para os usuários que excederem a cota, que eu vou definir aqui com um limite de 2 GB. E quando alcançar 1.8 GB, eu gostaria de definir um aviso, um warning. Marco as opções para que eu possa ter essas informações no meu log de eventos e clico em aplicar. Um aviso dizendo que o disco será escaneado para controlar as estatísticas de acesso, pode demorar alguns minutos. Eu clico em OK e já está habilitado a cota. Se clicarmos em Cota in Tries, nós vamos verificar, nesse momento, por enquanto, temos apenas 2 usuários de sistema e o administrador, que não possuem limite de cota. Ainda nas propriedades do disco E, eu vou clicar em Shadow Copy e eu vou habilitar o Shadow Copy, já que eu tenho 2 compartilhamentos nesse disco. Um aviso dizendo que ele vai fazer uma configuração padrão e que ele também vai ter aqui um grande carregamento de leitura e gravação nos momentos em que ele fizer o seu snapshot. Ele acabou de executar. Eu vou clicar em Settings para verificar o agendamento, que é às 7 horas da manhã e ao meio-dia de segunda a sexta. Vou clicar em OK, vou clicar em OK. Nas pastas que estão compartilhadas, se acaso a gente criar um novo documento, e salvarmos esse documento e tirarmos um snapshot, que vai acontecer agora todos os dias às 7 da manhã e ao meio-dia, e alterarmos esse documento, e salvarmos, é possível clicar com o lado direito e nas propriedades verificar versões prévias dos documentos. Esse documento que eu salvei como segunda versão, eu ainda posso abrir, copiar ou restaurar a sua versão anterior, a versão que nós temos no nosso Shadow Copy. Servidores de impressão permitem centralizar todo o gerenciamento e simplificar a resolução de problemas. É mais fácil saber se o problema está no servidor de impressão, no cliente, na impressora ou no dispositivo. Servidores de impressão também permitem listar impressoras diretamente no Active Directory Domain Service. O Windows Server 2012 conta com o Point Print Driver, na versão 4. O Point Print oferece vários benefícios. Por exemplo, os servidores de impressão não precisam armazenar drives de impressão do cliente. Os arquivos de drivers podem ser isolados. Um único drive pode suportar vários dispositivos. Pacotes de drives são bem menores e mais rápidos de instalar. E o drive de impressão e da interface do usuário pode ser implantado de forma independente. Opções de segurança e printer pooling. As permissões disponíveis são imprimir, gerenciar impressora e gerenciar documentos. Por padrão, todos podem imprimir e gerenciar seus próprios documentos. Apenas os administradores podem gerenciar documentos, impressoras e fazer configurações avançadas. Printer pooling é um recurso que combina vários dispositivos de impressão em uma só impressora instalada. Para ele funcionar, é necessário habilitar a opção Printer Pooling e na única impressora instalada selecionar todas as portas que ela vai utilizar. Quando o usuário mandar imprimir nesta impressora, o sistema vai escolher qual dispositivo de impressão que está livre no momento
e encaminhar os seus documentos para esse dispositivo. Um novo recurso do Windows Server 2012 é o Brand Office Direct Print. Com o Brand Office Direct Print habilitado, os usuários, os clientes, não precisam encaminhar os seus trabalhos de impressão para o servidor Print Server. Eles apenas fazem a solicitação, mas os trabalhos de impressão vão direto do cliente para a impressora gerenciada. Instalação de impressoras. Você pode implementar impressoras para o cliente usando as políticas de preferência de grupo ou criando a GPO utilizando o Print Management, ou fazer a instalação manual de computador em computador. Mas atenção, se você usar política de grupo, política de preferência de grupo, GPO Preference, os clientes com Windows XP devem instalar o grupo Policy Preference Client Extension. E se você estiver usando o GPO criado com Print Management, os clientes devem utilizar o Push Printer Connections.exe. Vamos fazer algumas configurações no servidor de impressão. No nosso servidor, eu vou clicar em Manage, Add Roles and Features, vou clicar em Next, vou fazer a instalação de uma role nesse meu servidor, chamada Print and Document Services. Vamos clicar em Add Features, clicar em Next, vamos clicar em Next na tela de opções de features, nós já escolhemos o que precisamos. Vamos clicar em Next. Não vou selecionar nenhum serviço relacionado. Vou clicar em Next e podemos até marcar a opção para reiniciar o servidor automaticamente se for necessário. Vamos clicar em Install e aguardar o término da instalação. Com a instalação concluída, nós vamos abrir a ferramenta em Tools, Print Management. É nessa ferramenta que nós vamos fazer o gerenciamento, instalação e controle de todas as impressoras na nossa rede. No meu servidor, em Printers, eu tenho apenas a impressora padrão, que é o XPS Document Writer. No nosso servidor de impressão, eu vou clicar com o lado direito e adicionar uma nova impressora. Vou adicionar uma impressora simulando que ela está usando a porta LPT1. Vou instalar um novo driver. Vou selecionar a primeira impressora da lista. Vou fornecer um nome mais simples e um nome de compartilhamento também mais simples. Posso indicar a localidade dessa minha impressora. Vou clicar em Next. E Next novamente para concluir a instalação. Basta marcar a opção Finish. Clicando com o lado direito na impressora e indo em Propriedades, nós podemos selecionar a opção Port, marcar a opção Enable Printer Pooling e selecionar todas as portas que esses meus dispositivos de impressão estão usando. Neste caso, eu estou simulando que eu tenho 3 dispositivos, um em cada porta, e eu instalei apenas uma impressora, já que todos os dispositivos usam o mesmo driver. O meu servidor vai decidir em qual porta eu devo encaminhar quando eu receber um trabalho para ser impresso. Vou clicar em OK. Com o lado direito, nós podemos marcar também a opção Enable Branch Office Directory Printing. Essa opção permite que apenas a solicitação de uso da impressora seja pedida ao servidor. Os trabalhos serão entregues diretamente nos dispositivos. Isso é importante quando eu tenho várias filiais, todas com impressoras, e eu centralizo meu servidor na minha matriz. Outro recurso interessante é que nós podemos fazer o deploy dessa impressora através de GPO. Para isso, basta eu selecionar qual é a política que eu quero utilizar, se é para usuários ou para computadores, e adicionar essa política. Em seguida, basta clicar em Aplicar. Foi aplicado com sucesso. Vamos clicar em OK. Com o lado direito, nós podemos também listar esta impressora no diretório, no Active Directory. E nas propriedades dela, em Security, podemos definir quem que pode fazer o gerenciamento dessa impressora. Por padrão, todos podem imprimir, todos os proprietários dos documentos em que foram enviados para impressão podem gerenciar seus próprios documentos e os administradores podem gerenciar a impressora, os documentos e ainda mandar imprimir.